Olá, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs de Jesus Cristo. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao meu canal Anderson Mendonça. É um grande prazer, uma grande satisfação tê-los aqui no meu canal. É um grande prazer, uma grande satisfação ter vocês aqui no meu canal. E eu peço a vossa licença para adentrar no seu lar, na sua residência, na sua casa, para levar até você e a sua família a sabedoria e o conhecimento da poderosa e maravilhosa eterna palavra de Deus, e a sabedoria e o conhecimento da ciência, sabedoria e conhecimento, conteúdo e informações de qualidade para abençoar você e a sua família. Bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, eu quero falar com vocês hoje sobre o seguinte tema, abordar com vocês hoje sobre o seguinte assunto: por que Deus condena a idolatria? Porque Deus é contra a prática da idolatria. Deus, na sua infinita soberania, onisciência, onipotência e onipresença, declarou na sua palavra, na sua lei, que ele condena a prática da idolatria. Deus, na sua natureza, na sua perspectiva de estar acima de todos e de todos, ele declara na sua palavra que somente Deus, somente Ele pode ser adorado. Ou seja, o significado da palavra adoração é adorar a Deus em espírito e verdade, é estar em união com Ele, é adorar Ele em espírito e verdade, é se sacrificar para obedecer a sua palavra, os seus desígnios, os seus propósitos, os seus projetos. E somente Ele é digno de adoração. O significado da palavra adoração, a natureza da adoração a Deus em Espírito e Verdade, é você reconhecer a Deus como o Criador de tudo, o Criador da vida, pelo poder da palavra de Deus, a vida, a existência. Deus nos criou através do poder da sua palavra. Deus criou o universo através do poder da sua palavra. Foi Ele que enviou seu Filho Jesus Cristo para nos dar a salvação, qualidade de vida, a vida com abundância e a vida eterna. Então, Deus, na sua infinita soberania e onisciência, Ele nos predestinou para adorarmos a Ele somente em espírito e verdade. Nós que temos a mentalidade de Deus de Jesus Cristo, nós que temos a mentalidade de Deus de Jesus Cristo, nós que somos conhecedores da palavra de Deus, devemos atentar para isto, para compreender, entender e discernir que Deus, Ele é infinitamente todo-poderoso, infinitamente grande, o Criador de tudo. Somente Ele é digno de toda adoração, independentemente de religião, de credo religioso, porque Deus está acima de todos e de todos. Bem, senhoras e senhores, moças, rapazes, homens e mulheres de Deus, eu estou aqui com a palavra de Deus em mãos, sob o título da palavra Os 10 Mandamentos. Eu vou ler para você o que está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 20, nos versículos 2, 4, 5, nos versículos 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu vou ler para você o que está escrito no livro de Êxodo, no capítulo 20, nos versículos 2, 3, 4, 5, 6 e 7. A palavra de Deus, a Escritura Sagrada, diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus estatutos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ou seja, a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, nos esclarece agora que somente Deus, somente Ele tem o poder de nos dar vida, e somente Ele tem a capacidade, a infinita capacidade, poder e sabedoria de criar leis para obedecermos, para
realizarmos seus desejos, porque Ele é infinitamente todo-poderoso, soberano e onisciente. Ele sabe de tudo, está no controle de tudo e pode tudo. Então, o nosso Deus, que é zeloso, que tem cuidado de preservar a vida humana na terra, Ele nos deu sabedoria e conhecimento através da sua palavra, em dizer que somente Ele é digno de toda adoração. Não devemos tomar o nome do Senhor em vão, ou seja, não devemos usar a palavra de Deus sem propósito para abençoar nossas vidas, a vida das nossas famílias. Não devemos fazer escultura e imagens esculpidas pelas mãos dos homens. Não devemos adorar esculturas e imagens feitas pelas mãos dos homens, porque essas obras não têm vida. Porque essas obras jamais fizeram, jamais vão fazer milagres em nossas vidas. Quer dizer, são imagens esculpidas pelas mãos dos homens que não têm vida. E o nosso Deus Todo-Poderoso Criador, que é a eterna vida, nos deu a vida, a sabedoria e a inteligência, nos deu seu Filho Jesus, para nos darmos a sabedoria, a qualidade de vida, a vida como lança, a salvação, a vida eterna. Então, como o nosso Deus, Ele é o Criador de tudo, Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus que preserva a nossa integridade física, moral, espiritual, psicológica, a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocinar e pensar aquilo que é certo, que é perfeito. Deus nos deu a inteligência, a sabedoria, o conhecimento, a compreensão de entendermos através da sua palavra que somente Ele é digno de adoração, somente Ele deve ser adorado. E é por esta razão que Ele condena a prática da idolatria. A idolatria é adorar a imagem, é uma adoração falsa, uma adoração que não é verdadeira, é adorar imagens feitas, esculpidas pelas mãos dos homens que não têm vida, que não opera milagres, não opera nada, nunca fez nada pela humanidade, porque não tem vida. Ou seja, então o nosso Deus, o nosso Criador, que é Pai e Deus de todos os viventes, Deus de toda a humanidade, Deus de todas as nações, independentemente da sua religião, do seu credo religioso, Deus, ele nos dá a vida, Ele nos deu a vida, Ele nos criou, Ele nos gerou, Ele, pelo poder da sua palavra, Ele nos criou a humanidade, o universo, enviou seu Filho Jesus para nos dar a salvação, a vida eterna, a qualidade de vida, para nos dar a operação de milagres e maravilhas. Somente Deus tem o poder de operar maravilhas e milagres em nossas vidas, de nos proteger, de livrar de todo mal. Então, somente Ele é digno de adoração, somente Ele tem o poder de fazer com que nós venhamos a adorar Ele em espírito e verdade, e porque nós somos filhos de Deus, nós somos criações de Deus, nós somos criaturas criadas pelo Deus vivo todo-poderoso, que é infinitamente soberano e onisciente, está no controle de tudo e pode fazer tudo. Agora eu quero ler para você, o que está escrito no livro de João, no capítulo 4, no versículos 23 e 24. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, diz assim: Mas a hora vem, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Quer dizer, o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo disse que os que o adoram devem adorar em espírito e verdade. Todos aqueles que são conhecedores, filhos e filhas, servos e servas do Deus vivo e todo-poderoso. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que vem a hora que o Pai procura tais para o adorarem em espírito e verdade. Adorar a Deus em espírito e verdade é se sacrificar de toda a força da sua mente, do seu espírito, da sua alma, do seu corpo, para adorar a Deus, para obedecer a Deus, realizar a vontade, os desejos, os desígnios, os propósitos, os projetos de Deus. Obedecer à lei de Deus, obedecer à palavra de Deus, se satisfazer em ter prazer em obedecer a Ele, fazer a vontade dEle. Pois a palavra de Deus diz que a fé sem obras é morta. Então, quando nós temos a fé, a adoração verdadeira em Deus, em espírito e verdade, devemos atentar para o conhecimento da poderosa e maravilhosa eterna palavra de Deus, que revela a natureza, o caráter de Deus, de um Deus ser zeloso, um Deus ser todo-poderoso, um Deus vivo, soberano e onisciente, que nos dá a sabedoria, nos deu a vida, nos deu a inteligência, a sabedoria e o conhecimento da sua palavra, para crermos que somente Ele é digno de adoração, somente Ele deve ser adorado. Então, adorar a Deus em espírito e verdade é se sacrificar a cada dia em obedecer à palavra de Deus, satisfazer os seus desejos, a sua vontade, em meio às dificuldades, às tribulações, às perseguições, em meio ao pecado, ao caos, à dor, ao sofrimento, em meio a todo o mal que existe nesse mundo, é se submeter à vontade de Deus, é se sacrificar de toda a sua mente, o seu espírito, o seu corpo e a sua alma em adorar a Deus. Quando você
mesmo você estando no meio do deserto, passando por provações, dificuldades, tribulações, nós devemos adorar a Deus em espírito e verdade, se sacrificar sem o sacrifício perfeito, santo e justo diante de Deus, se entregar a Ele, para adorar a Ele em espírito e verdade, para fazer a vontade dEle. E esta adoração, ela se deve à busca constante de Deus todos os dias, na prática da oração, na leitura, na meditação, na prática, na vivência da palavra. E devemos sim nos atentar para a palavra de Deus, para que venhamos nos encher do Espírito Santo de Deus, para adorar a Deus em espírito e verdade, em oração e jejum, na prática da vivência da palavra, amar a Deus em espírito e verdade, adorar a Ele em espírito e verdade, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, adorar a Deus é obedecer a Ele, é fazer a vontade dEle. Adorar a Ele em espírito e verdade é estar sempre em união com Ele. Então devemos atentar para a Sua palavra, para o discernimento, a compreensão do Espírito Santo que nos revela, que através da Sua palavra, que somente Deus é digno de toda adoração. E é por esta razão que nós devemos adorar a Deus em espírito e verdade, porque a idolatria é um ato abominável diante de Deus. É adorar a imagem, adorar pessoas, adorar seres humanos que, que são imperfeitos e pecadores e que não têm o poder de operar maravilhas e milagres, de fazer o impossível se tornar possível na nossa vida. Somente Deus tem esse poder. Devemos amar, devemos respeitar, devemos admirar, ter honra e respeito pelas nossas famílias, pelas pessoas na sociedade, mas somente Deus é digno de adoração, porque somente Ele tem o poder de fazer tudo de bom e de maravilhoso nas nossas vidas. Somente Ele tem o poder de operar maravilhas e milagres, de nos dar a salvação e a vida eterna. E Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para nos dar a salvação e a vida eterna. Pois a palavra de Deus diz, João capítulo 3, versículo 16, e Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha vida eterna. Então somente Ele é digno de toda adoração, somente Ele é digno de ser adorado em espírito e verdade. Bem, senhoras e senhores, moças, rapazes, homens e mulheres de Deus, que Deus abençoe grandemente, poderosamente você e a sua família. Um grande abraço. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Amém.